Halloween é uma brincadeira ou é coisa séria? Eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para convidar você à reflexão. Vamos refletir. Refletir não faz mal a ninguém. Então vamos pensar, quer você seja um cristão, quer você seja católico, evangélico, espírita, ou não tenha nenhuma religião, quer você seja adepto do Halloween, ocultismo, você esteja aí se preparando para as celebrações, você seja um comerciante vendendo os apetrechos de Halloween, não importa, vamos refletir aqui, porque eu não vou mergulhar muito nas origens do Halloween, porque isto já é um fato bem explorado. Você não precisa ir muito longe para descobrir as raízes desta festa chamada Halloween, que tem crescido no Brasil e no mundo. As origens, sem mergulhar muito nos detalhes, vêm de celebrações pagãs do povo celta, quando, na época do final da colheita, não é? Nessa época na Europa é o final da colheita, eles celebravam celebrações pagãs. O festival era conhecido como Festival de Samaim, e ali eles faziam sacrifícios, faziam invocações aos espíritos, aos mortos, e não é por acaso que a celebração de Halloween ela é colada com a Noite de Todas as Almas, ou no Brasil conhecido como a Noite de Todos os Santos, que é a véspera do dia de finados, no dia 2, né? A Noite de Todos os Santos, dia 1º de novembro, Halloween dia 31 de outubro, e dia de finados, ou seja, dia dos mortos, dia 2 de novembro. Então, você vê que tudo está conectado. Por quê? Porque as festas pagãs, como de costume, não é? As festas pagãs de povos que não adoravam a Deus, mas tinham outras crenças, com a expansão do cristianismo, especialmente o catolicismo, essas crenças pagãs foram se unindo com a cultura cristã. Então, a mesma coisa aconteceu com o Natal. Não é? Na igreja primitiva você não vê Natal sendo celebrado, mas depois de alguns séculos o Natal começou a ser celebrado, porque foi a junção de uma festa pagã junto com o chamado cristianismo. Então, muitas festas pagãs se uniram ao catolicismo, cristianismo, /cristianismo. Então nasceram as festas que nós temos hoje. O Halloween tem essas origens. E hoje ele é promovido, seja pela cultura, especialmente filmes americanos e séries e etc., e desenhos infantis e também filmes infantis, inclusive, são muitos. Talvez você não tenha ideia que os seus filhos estão curtindo este conteúdo por aí, não é? Um dos filmes mais assistidos para audiências infantis nas últimas semanas é exatamente um filme com apelo ao ocultismo. Né? E muitos pais não têm ideia, levam tudo a tom de brincadeira e dizem, não, isso é brincadeira e tudo mais. Então, é exatamente nesse ponto que eu quero focar a questão da brincadeira. Porque tudo é levado primeiro no tom da brincadeira. As pessoas que querem ser mais sintonizadas com a moda, com o mundo, com as coisas como elas são no mundo, especialmente muitos cristãos que se orgulham de ser mente aberta, não é? Eles gostam de levar tudo no tom da brincadeira. Não, isso é brincadeira, isso não tem nada a ver, é só uma fantasia de monstro, é só uma fantasia de fantasma, é só um susto e tal. Então, é só um filme. No tom da brincadeira, as pessoas não se percebem, não se dão conta de que é exatamente no tom da brincadeira que nós nos desarmamos para as coisas mais sérias. Preste atenção. Nós todos temos dentro da gente um lado de humor. Todos nós, o ser humano, não sei se você já percebeu isso, mas a única criatura que ri é o ser humano. Não tem outra criatura que ri.
Ah, as hienas riem, aquilo não é riso. A gente chama de riso, parece um som de riso, mas não é riso. Ah, o papagaio ri. Não, o papagaio imita os sons que ele ouve. O ser humano é o único que tem a capacidade de rir. Deus deu isso pra gente. E isso é uma das singularidades humanas, não é? Como falar também. Então, todos nós temos um lado de humor. E o humor, ele tem muitas utilidades. Ele alivia o estresse. O humor nos faz pessoas mais leves. Enfrentar a vida que já é difícil, que já é cheia de dificuldades, de uma forma mais encorajadora, animada, não é isso? Então, o humor tem muitos usos bons, por isso Deus nos deu. Mas o humor, ele também é um veículo. Ele é um veículo. Por exemplo, comediantes sabem disso muito bem. Os comediantes, você vê que existem. Outrora existia a comédia um tanto inofensiva, a comédia que era mais para divertir mesmo, para fazer as pessoas rirem. Mas hoje a maioria dos comediantes usam da arte da comédia para transmitir mensagens, ideologias, críticas, critica fulano, critica Beltrano, critica o grupo A, grupo B, etc. Então, o humor, em nome do humor, em nome das risadas, as pessoas se desarmam, não é? E elas, sem perceberem, abraçam aquela mensagem. Por quê? Porque a brincadeira, o humor, é um veículo. Assim como a música é um veículo. Nós todos também, o ser humano também é musical. Então, quando a gente ouve uma música que agrada os nossos ouvidos, a gente ouve 1, 2, 3, 10 milhões de vezes a mesma música. E a música fica na nossa cabeça. Você tem músicas na sua cabeça que você aprendeu quando era criança. E se eu assoviar aqui aquela música que você ouviu quando criança, você vai lembrar e vai continuar cantando até o fim. A música fica na memória. Ela é um veículo. Ela é um transmissor de uma mensagem. Ela é transmissor de uma palavra. Da mesma forma é o humor. Então, quando as pessoas se abrem para as celebrações em nome do humor, como Halloween, e não é só Halloween, vamos também aqui incluir, por exemplo, Carnaval não foi chamado e não é chamado desde sempre a festa da folia, a festa da alegria, não é isso? Mas todos nós sabemos que Carnaval é espiritual. Novamente, mais uma festa pagã juntada com crenças religiosas. Então, em nome da festa, em nome da celebração, as pessoas se desarmam e vão pular o Carnaval e se expõem para o lado espiritual daquilo. Então, a brincadeira, ela é usada pelo mal para desarmar o ser humano, para que ele se torne mais aberto à versão séria daquela brincadeira. Anotou? Anote, porque vai cair na prova. Vamos olhar aqui alguns exemplos disso. Quantas pessoas começaram a usar drogas, maconha, ou cigarro, ou bebida, etc., começaram e se tornaram viciados, adictos, sérios, numa roda de amigos, quando, por brincadeira, alguém disse aí, toma um trago aí, dá um trago aí. Quero ver se você bebe, quem consegue beber esse copo mais rápido, quem consegue beber a garrafa de uma vez. Não foi isso? Não foi assim. Primeiro trago foi brincadeira, primeiro gole foi brincadeira. E depois se tornou uma coisa séria. Então, o mal, o diabo, sim, o diabo sabe, ele conhece o ser humano de dentro para fora e de fora para dentro. Ele sabe que o ser humano se desarma pelo humor, pelas brincadeiras. Então, ele nunca vai trazer a coisa séria de cara para que as pessoas abracem. Ele vai trazer a coisa de uma forma leve, uma forma bonita, uma forma até mesmo estilosa, que é promovido pelas pessoas. As celebridades, ele vai usar celebridades para promover isso, porque as pessoas, elas babam nas celebridades, não é isso? As pessoas, quando veem uma celebridade, elas ficam hipnotizadas.
Então ele vai usar as celebridades, a moda, os programas de TV, os filmes, os artistas, ele vai usar a música, ele vai usar todas as formas para trazer uma proposta e as pessoas, então, incautas, vão baixar a sua guarda e vão dizer, é divertimento, não tem nada demais. Eu não faço isso pelo lado espiritual, eu faço isso pelo lado divertido da coisa. Eu falo para os meus filhos que é só divertimento. Tá bom. Então, o que você não está entendendo é que os seus filhos, uma vez pelo divertimento, entrando em contato com a ideia de bruxaria, de feitiçaria, por diversão, mais tarde, quando alguém apresentar aquilo de forma séria, eles já vão estar mais abertos a considerar. Reflita sobre isso. Então, se fosse brincadeira, por que é que as pessoas adeptas do ocultismo, as pessoas adeptas da bruxaria, de toda a linha do ocultismo, seja qual for a linha, porque há várias, o satanismo, etc., eu pergunto, se fosse brincadeira, por que, para eles, 31 de outubro, que este ano cai numa sexta-feira de todos os dias, por que eles levam tão a sério? Se é uma brincadeira, por que eles levam tão a sério? E muitos cristãos estão levando na brincadeira. Então, é um convite que eu estou fazendo à reflexão, para você entender que, pela brincadeira, as coisas sérias entram na nossa vida. Por isso a palavra de Deus nos alerta, dizendo, sede sóbrios, quer dizer, não fique distraído, fique atento, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso inimigo, anda como leão ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Não deis brecha ao diabo. Se você der uma brecha, se você bobear, ele entra, mesmo em nome da brincadeira. Então, o que eu devo fazer, bispo? O que eu devo fazer? Você, como cristão maduro, o que você deve fazer é ficar fora dessas celebrações. Mas meus filhos na escola e isso e aquilo, o que eu faço? Sente com seus filhos. Fale exatamente o que nós estamos falando aqui. Convide os seus filhos a explorar a origem disso. Não é proibir, não estou falando para você proibir, mas ensine seus filhos a pensarem, ensine seus filhos a pesarem o que eles estão fazendo. Não é porque é feito na escola que é bom. Se tudo que fosse feito na escola fosse bom. Então, e você tem direito de chegar na escola e falar, eu não quero que meu filho participe. Acabou. Você como pai, como mãe, tem direito de fazer isso. Acabou. Então, seja um cristão responsável, vamos ser sal na terra, vamos ser luz. E não diminuir a nossa luz, tirar o sabor do nosso sal para poder se misturar mais palatavelmente à cultura do mundo. Vamos ser sal, vamos ser luz. Não tenha medo de ser julgado e considerado um crente fanático. Não, porque essas são palavras que o mal vai usar contra você para você se achar um fanático. Mas isso não é questão de fanatismo, isso é questão de consciência. Consciência. É só uma pergunta. Você consegue imaginar Jesus fantasiado de Halloween? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.